Graça e paz. Amém. Meu coração, foram chegando as horas de estar nesse lugar. Meu coração foi batendo muito forte. Eu amo estar nesse lugar. Já confessei isso várias vezes. Todas as vezes que eu vier aqui, eu não vier aqui, eu vou declarar o meu amor por vocês. Não só porque somos uma família em Cristo Jesus, mas por causa do carinho que vocês tratam a gente. É um motivo de alegria viver em comunhão com vocês, porque muitos dos milagres que nós temos vivido têm saído desse altar, têm saído das orações feitas nesse lugar. E nós temos essa consciência e gratidão. Uma gratidão eterna. E a gente pode dizer que é uma gratidão eterna, porque a gente vai viver eternamente juntos, né? Então a gente tem uma gratidão eterna por vocês. Nesse mês, a exemplo dessa igreja, nós fazemos também um abraço aí para o Reino Unido. Venezuela, né? Venezuela, Nordeste. Deus abençoe vocês. A exemplo dessa igreja, nós, lá na nossa igreja também, e nós copiamos daqui, não sei se eu já falei isso, no mês de maio também a gente faz o mês da família. E a gente viveu duas experiências, uma quando eu estava vindo para cá e uma ontem na consagração. A experiência que nós vivemos ontem na consagração foi de uma mãe que chegou ali no altar orando, chorando e clamando a Deus, porque ela descobriu que a sua família, a sua filha, a mais nova, estava internada, mais uma vez no centro espírita para fazer a cabeça. E ela chorando e dizendo mais uma vez, ela me enganou, ela foi escondida e ela está lá, reclusa para viver todo o processo. E ela já cortou o cabelo. E aí o Espírito Santo, ele foi enchendo o meu coração, porque eu fiz como Neemias. Neemias, ele faz uma oração, ele fala: Senhor, pecamos contra Ti, deixamos de lado a Tua palavra, deixamos de lado o relacionamento contigo, e por isso o Senhor nos entregou. Só que Neemias não pecou contra o Senhor, não foi no tempo dele. Neemias nem passou pelo cativeiro, mas Neemias se coloca como povo, ele se coloca como aquele que estava ali vivendo, porque ele quis que Deus olhasse para ele como o povo que clamava. Então eu fiz como se eu fosse aquela mãe, e o Espírito Santo me deu uma revelação maravilhosa. E eu disse para aquela mãe: o Espírito Santo hoje, agora ele está ministrando no meu coração o seguinte: ela pode ficar 15 dias, ela pode ficar 30 dias, ela pode ficar 1 ano reclusa para viver um processo de fazer a cabeça, mas ninguém tem maior autoridade nessa terra sobre a vida dela do que a senhora. Então, mãe, clame, porque ao seu clamor e ao poder do nome de Jesus, toda obra demoníaca cai por terra. Que coisa maravilhosa. E aquela mãe que era um choro, Renata, só de desespero, começou a dar um choro de alívio. Eu não sei quantos pais têm a realidade porque o meu filho estava batendo nela. E eu vou para casa agora e o Senhor sabe que ele é agressivo, talvez a gente vai precisar de ajuda. Quando a gente começa a se levantar, a se mover e a clamar, o inimigo também, ele acha que ele pode interromper o que Deus tem preparado para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, guarda isso no teu coração.
o melhor e maior momento da demonstração do poder do diabo está na nossa legalidade. Se não houver legalidade, não há manifestação do diabo na tua vida e na minha vida. Deus é um pai que não deixa os seus filhos à própria sorte. Quer ver uma pergunta para os pais? Quais aqui, nessa noite, dariam seus filhos para o diabo tomar conta? Tem alguém aqui? Tem algum louco, alguma louca? E por que nós achamos que Deus daria os seus filhos para o diabo tomar conta? Nós não estamos à própria sorte. Nós não estamos aqui expostos para o diabo tocar na nossa família a hora que ele quer, não. Mas quando há uma legalidade, quando há uma quebra de princípio, ele entende que é a hora que ele vai conseguir com êxito fazer mais uma vez e destruir mais uma vez famílias que foram consagradas ao Senhor. A gente vai começar hoje de maneira diferente, né? Porque nesse mês o diabo não está só se levantando. Nesse mês também nós temos testemunhos para contar. Na última vez que nós viemos aqui, né, nós estávamos num clamor pela Yasmin, né? A Yasmin foi a nossa terceira filha, né, que não está mais entre nós. O Senhor levou com 46 dias de vida, né, e marcou as nossas vidas. Yasmin é aquela que perfuma, e o perfume que ela deixou até hoje, né, tem exalado naquele lugar, naquela casa, e para mim, sabe, é de uma importância muito grande. Mas agora vem o Valentim, né? O Valentim tá vindo aí, né? E aí a Rafa vai contar esse testemunho de como foi. Eu me lembro que eu liguei para o pastor Aguinaldo, né, contando a notícia, mandei uma mensagem para ele, e ele muito feliz, e eu pude dizer para ele: pastor, Deus não esperou nem um ano acabar. No mesmo ano que nós perdemos, deixa eu dizer uma coisa, Deus não colocou o Valentim no lugar da Yasmin, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Senhor me deu mais um, porque ela existiu e ela existe nos nossos corações. Então Ele nos deu mais um, e ela vai testemunhar, vai contar, porque o pastor fala muito, então. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Não sei se eu vou conseguir falar muito, porque faço das minhas palavras as palavras do pastor Valber. Quando nós estivemos aqui cerca de um ano, foi muito, né, muito emocionante o que vocês fizeram por nós naquele dia. Mas eu queria deixar claro para a igreja que, apesar do Senhor Ele ter preferido recolher, levar Yasmin para perto dele, o Espírito Santo Ele falou em nossos corações de maneira tremenda e de maneira grandiosa. Eu não esperava. Claro, eu agradeço a Deus pela vida do Valentim, né, que está aqui no meu ventre, mas eu não pensava em ter outro filho. Chamaram a mim e o Valber depois que Yasmin faleceu. Ela faleceu em maio, no final. Em agosto nós fomos chamados até a maternidade para poder conversar com um geneticista para saber se nós queríamos outro filho. Eu falei: por mim não, Valber, por mim eu quero. Que o Valber, por ele bota um monte de menino no mundo. E aí eu falava que não. E eu, antes da Yasmin falecer, eu já comecei a me prevenir, porque o leite secou e eu falei: eu vou começar logo a comprar o remédio. E quando eu estava com 5 meses de operada, eu engravidei do Valentim. Mas eu não fiquei sabendo logo no 5º mês, não, que eu não esperava, né? Continuei menstruando e tal. Só fui saber 3 meses depois, quando eu descobri que eu estava com 3 meses. E como Deus trabalha, Deus guarda, Deus protege. E eu tinha recebido profecias numa igreja de que eu iria engravidar novamente. E eu falava não, pela minha idade. Eu já fiquei pensando logo, medo também, que já fiz 3 cesarianas, essa vai ser a 4ª. Mas a minha vida está entregue nas mãos do Senhor. E aí
uma pessoa, fui falar com uma irmã, ela falou, então para de tomar remédio, eu nunca vi isso, se você recebeu a promessa, para de tomar remédio. Eu falei, eu não vou parar, sabe por quê? Porque se é promessa do Senhor e é desejo do Senhor, o Senhor, Ele pode fazer a pessoa engravidar, seja com remédio, com DIU, seja com qualquer outro método, não é verdade? E aí o Senhor, Ele operou esse milagre na minha vida, porque eu já considero, desde que o Valentim estava no meu ventre, um milagre do Senhor. E como o pastor disse, nós somos milagres nas mãos do Senhor. Não só eu, pastor Valber, minha família, vocês todos são milagres nas mãos do Senhor. E nós estivemos aqui, naquele momento que estávamos aqui no ano passado. A diaconisa Cristina, ela foi uma mulher muito usada, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, minha irmã, nas nossas vidas. Cantou aquele louvor que tocou muito ao meu coração. Está chorando por quê? Só que, gente, sabe o que eu fazia quando a Yasmin estava internada? Eu não ficava assim, Senhor, cura minha filha, não leva ela. A minha oração era, Senhor, faça a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E às vezes nós somos egoístas, oramos pedindo ao Senhor, por favor, opere um milagre, mas a gente não entende qual é o milagre que o Senhor quer fazer. Ou não entende que nós já somos um milagre. A Yasmin já era um milagre, desde que nasceu, mesmo com aqueles problemas e aquelas debilidades. E o Senhor não quis que ela ficasse aqui nessa terra sofrendo, porque eu falava, Senhor, se for para minha filha ficar nesse mundo triste, que não seja alegre como Pedro, como Isaac, que o Senhor leve, porque na glória ela vai ser perfeita. E um dia nós vamos encontrar com ela. Eu vou ver, meu esposo vai ver. Como ele disse, ela fez parte da nossa vida. Nós jamais iremos esquecê-la. É triste, é. Mas eu queria ler rapidinho uma passagem aqui, que toca muito ao meu coração. Deus tocou no meu coração para eu ler. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em nós a vida. Assim está escrito, criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com Ele e nos apresentará conosco. Tudo isso é para o nosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações da graça para a glória de Deus. Minha versão é um pouquinho diferente, né, da de vocês, mas é a mesma coisa. E aí, eu não sei se o menino aqui do teclado sabe, o irmão aqui, eu esqueci o nome dele. Léo, sabe. Mas é uma música que tem tocado ao meu coração. Vou cantar um pedacinho, vou começar pelo coro. Se a igreja conhecer, a igreja me acompanha. Se eu ver que a igreja conhece, eu canto o início. Senão, a gente fica só naquela partezinha do coro mesmo, tá? Me ajuda aí, amor. O menino do Ministério de Louvor. Pode vir eles todos, não sei. Eu vou puxar aqui, não sei se é o tom que vocês tocam. Qualquer coisa vocês acompanhem, tá? Nem sei se eu vou conseguir cantar, não. Vou começar pelo coro, porque o coro vocês vão ver o mistério do Senhor. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser.
não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar? Só nesse lugar. Medo perde a vez e dá lugar à fé. E dá lugar à fé. Capaz de me levar? Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Conseguirão. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito como tu. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei. Como tudo que Ele faz. Glória a Deus. Então, mais um milagre que o Senhor tem feito na nossa vida, amém? Amém. Eu coloquei um tempo aqui. Prometo que eu vou respeitar esse tempo. A gente vai pregar em 25 minutos. Pronto, eu revelei o tempo. Mas vocês precisam me ajudar. A gente não precisa de mais do que esse tempo. Porque tudo que já foi ministrado aqui, tudo que já foi falado aqui é suficiente. Os hinos que foram cantados, gente, que coisa maravilhosa, eu anotei aqui. Céus e terra se encontram, se alinhando para um plano. E a gente não tem noção de como Deus trabalhou para que hoje nós estivéssemos aqui. O pastor Guinaldo ministrou: o melhor dia, o melhor momento da sua vida é hoje. Porque não importa, pararam para pensar nisso? Que não importa o que aconteceu, nada do que aconteceu de ruim foi suficiente para tirar você desse dia de estar aqui. Que maravilha isso. Então os céus e terra se alinham para o plano de Deus, ao som da sua voz. Vem e toma o seu lugar aqui. Vem e toma o seu lugar aqui. Esse lugar é dele. E onde Deus está, Ele manifesta a glória dele. Por que a gente canta vem e toma o seu lugar aqui? É porque eu vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou. Cante isso agora. Ele não desiste. Aí vem a Cristina e fala assim: Deus vai na frente abrindo. Por isso que a
gente vem, por isso que a gente declara: vem, toma o teu lugar. Vai. Eu poderia continuar, mas aí vai tomar meu tempo, que já passaram 3 minutos. Olha para o teu irmão e fala para ele: não queira viver os milagres, não queira viver os sinais, não queira viver as promessas do Senhor sem viver os seus princípios. Possa ser natural que aqueles que não conheçam a palavra do Senhor acreditam que vão viver as promessas do Senhor sem viver os seus princípios. Mas nós, como igreja, nós não podemos estar enganados, não podemos viver enganados. Não tem como nós vivermos as promessas do Senhor sem viver os seus princípios. Ei, não é interessante, não tem graça, não tem vida viver as promessas sem viver os princípios. E eu quero dizer desse tema, eu esqueci de falar desse tema. O tema é famílias confrontadas para viver sinais, prodígios e maravilhas. Que maravilha esse tema. Eu já amava essa igreja por vários motivos, mas esse tema ele falou muito ao meu coração. Famílias confrontadas. O que significa confronto? Encontro face a face. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Espírito Santo, ele se não falou já há alguns dias atrás, se ele não falou hoje, ei, o teu encontro com ele está marcado. Ele vai falar com você face a face, para que não haja dúvida. Ele vai até te chamar pelo nome, para que você não tenha dúvida de que ele quer ter esse encontro, porque ele quer te confrontar. Irmãos, quem é que cresce sem confronto? Qual filho que cresce e se torna digno sem os confrontos dos pais? Qual profissional que cresce profissionalmente sem antes ter os confrontos com o seu líder, com aquele que está acima dele? Confronto é inevitável. A questão é como eu saio, como eu me comporto, como eu vivo pós-confronto. Que o confronto, hoje nós vamos ter confronto, como eu fui confrontado com esse tema, isso é inevitável. Eu me lembro do profeta Eliseu, quando ele vai e declara um milagre, porque aquela mulher, ela não tinha filho, e aí ele pergunta o servo, o que a gente poderia fazer por essa mulher, porque essa mulher via ele passando, e um dia ela colocou no coração dela e falou com o seu esposo: a gente precisa construir um lugar para esse homem de Deus. Só de Eliseu passar, aquela mulher via que ele era de Deus, e ela desejou que a presença desse homem de Deus estivesse na sua casa por um tempo. E aí Eliseu, ele fica tão alegre com aquilo, que ele quer manifestar a glória de Deus como atitude de gratidão. Então aquela mulher não tinha filho, e ele declara que ela viria a gerar filhos, e ela gerou. Só que passa um período, o filho dela morre. Aí Eliseu vê essa mulher vindo na direção dele. Ele pergunta para essa mulher: como está a sua casa? Como está o seu esposo? E como está o seu filho? É verdade que nós, Jonas, nós podemos evitar. É verdade que nós podemos evitar várias vezes o que nós temos para falar com Deus. Mas quando Deus tem algo para falar comigo e com você, não tem como fugir. Ele vai usar os seus profetas para ir na tua direção, para te confrontar e perguntar: como está a sua casa? Eu estava aqui no ano passado e Valdemir fazia aniversário de casamento, né? Então esse ano, glória a Deus, porque eles completaram mais um ano, né? É amanhã? Gente, que bênção! Mais um ano. Não tem como
Você pode se esconder de falar para ele, você pode evitar, você pode se calar, mas ele não vai se calar. Aquela mulher, seu filho estava morto, e ela fala assim: eu estou em paz. Mas o profeta já sabia que tinha algo errado. E quando você chega aqui num lugar como esse, e com essa liderança que já está mais do que evidente, não precisa provar mais nada para ninguém, que é uma liderança que busca o Senhor, que é uma liderança que vive um relacionamento com Deus, e com certeza vai chegar aqui e vai declarar para vocês: assim diz o Senhor. E ele vai falar da sua vida, porque ele está sabendo? Não, mas porque Deus revelou. Porque Deus não é um Deus de recado, Deus é um Deus de confronto, que significa encontro face a face. E isso é maravilhoso, porque melhor, Lídia, do que um recado é alguém vir falar com você. E Deus é assim. E você está aqui nessa noite e você está percebendo que Ele está falando contigo face a face. Ele não está mandando recado. Não queira viver as promessas dEle sem viver os seus princípios. Porque aqui é muito claro. E por que o Espírito Santo trouxe essa palavra para a gente? Porque as promessas revelam do que Ele pode te dar. As promessas é uma demonstração do que Ele pode te dar. Mas os princípios revelam quem Ele é. Que coisa maravilhosa. E vamos ficar querendo viver um relacionamento de Deus e só vivendo do que Ele pode dar e não da revelação de quem Ele é? Não tem sentido, Bruno. Muito mais do que Ele pode fazer na vida da sua família é quem Ele é para a sua família. Então, se Ele ainda não reina, se Ele ainda não governa, entenda, isso é matemática, isso é muito óbvio. Não vai fazer sentido quando Ele realizar as promessas. Não significa que Ele é um Deus ruim e não realiza as promessas. Não, Ele realiza, mas antes, o que nos prepara para viver as promessas são os seus princípios, são as suas palavras. Quer ver uma coisa? Quem conhece Giovanildo Alves? Esse cara é uma gargalhada do diabo para a sociedade e para a igreja. Giovanildo Alves é o morador de rua, aquele mendigo. Lembra? Estão lembrando? Amém? Quem não lembra? Para a gente dar mais uma dica. Todo mundo lembra? Amém? Pastor Aguinaldo, é o diabo demonstrando que ele não precisa de muitos, que a destruição nem sempre vai vir com pessoas preparadas, que nem sempre ele usa um morador de rua para destruir uma família. Mas o meu problema, Isaías, não é o ato em si, porque pessoas erram. Sabe qual é o meu problema? É a sociedade fazer desse homem, desse ato, fazer dele famoso. Esse cara começou a ganhar carro, esse cara começou a ganhar apartamentos, dinheiro. Parece que eles não sabem o que ele fez, mas sabem. A questão é que os princípios e os valores do Senhor estão saindo da sociedade, e o diabo está entendendo isso, o diabo está percebendo isso, e ele está vindo com tudo, e com tudo que ele tem de mais sujo, com tudo que ele tem de pior, para destruir, humilhar, envergonhar. E a gente quer viver as promessas. Ei, é o nome dele. Ele não realiza as promessas sem os princípios, porque senão eles vão falar: aqueles que estavam lá, ó, ele deu tudo, agora estão aí envergonhando o nome dele. Ei, guarda isso no teu coração. Ele quer nos preparar, e os princípios dele nos preparam, porque os princípios dele revelam quem ele é. E famílias que estão sendo confrontadas e ainda vão ser... Gente, eu faço ideia por esse tema, pastor Aguinaldo, eu faço ideia do que vai sair desse lugar para ir para baixo. Eu faço ideia, porque isso, confronto. Quem é que quer ser confrontado, Denilson? Guga,
te ver. Quem é que quer ser confrontado? Ninguém quer. Ninguém quer. A gente prefere 5 passos para. Renato, a gente prefere o segredo de uma família feliz. Mas confronto, Bira, eu não acredito que é bem por aí. Colocaram um banner lá na nossa igreja para as famílias. E esse banner é uma imagem da mão de Deus. É uma cena de chuva e a mão de Deus sobre a família. E aí o pai com um guarda-chuva maior e a mãe com um guarda-chuva também. E aí está lá Deus. E aí perto do homem está protetor e provedor. Perto da mulher está escrito submissa ao homem. E nos filhos estão escritos aqueles que obedecem aos pais. Quando eu olhei aquele banner, geralmente a gente é crítico, né? Geralmente a gente vai logo com aquilo que a gente não gosta. E aquele banner, quando eu estava olhando o pastor Aguinaldo, ele estava muito aquém do que a gente estava ministrando. Por quê? Porque o homem, ele é muito mais do que protetor e provedor. Ele é sacerdote. Mas sacerdote não é aquele que senta para ser servido. Sacerdote é o que serve. É bem verdade também que o homem, ele é o cabeça. É bem verdade também que o homem é aquele que considera a sua esposa como um vaso mais frágil. É bem verdade também que o homem é aquele que ama a sua esposa como Cristo amou, e mais, por ela se entregou. Só que aquele banner estava escrito só que é o protetor e provedor. E aí eu olhei para a mulher, eu falei, isso vai dar ruim. Vou botar aqui, porque resumir, submissa ao marido, vai dar ruim. Sujeita, né? Sujeita ao marido. Eu falei, conhecendo. As mulheres vão falar assim, tanta coisa bonita para colocar, e colocaram logo sujeito ao marido. E ficou um pouco aquém. Só que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que ali era a base. Às vezes a gente quer viver tantas coisas, mas a gente não está fundamentado na base, não temos capacidade. Não vamos conseguir suportar. E aí Deus, ele não é homicida, ele não vai colocar o que pode te matar, ele só vai colocar sobre a tua vida o que vai gerar vida. E se naquele momento ele entende que não vai gerar vida, ele vai recolher, ele vai esperar um momento. Aí ele vai começar a usar pessoas para te confrontar, ele vai usar a liderança para te confrontar, falar com você face a face. Ei, melhora. Gente, olha o tema: família confrontada para viver sinais, prodígios e maravilha. É uma condição e 3 benefícios. Ele só pede que você se condicione ao quê? A ser confrontado. E logo depois ele fala, para viver sinais, prodígios e maravilhas. É assim que ele age. É uma condição, mas 3 benefícios. 3 benefícios entre aspas. Porque se a gente pegar aqui sinais, é um leque de possibilidades dos sinais de Deus. Se a gente pegar maravilhas, é um leque de possibilidades das maravilhas de Deus. Se a gente pegar prodígios, é um leque. Acharam? Gostei. Vou fazer propaganda de vocês lá na minha. Olha que maravilha, né? E aí essa imagem. Só que não era só que eu tinha que falar. E aí essa base que a gente tem que viver. Aquele que está com as suas mãos e não passa nada, né? Não passa nada. Mas aquilo que a gente pode suportar, é bem verdade que ele deixa, né? Porque aquilo que a gente pode suportar vai trazer crescimento, vai trazer amadurecimento. A gente já tem uma palavra, o que falta é a gente se condicionar. Me lembro que Deus falou para Josué: não te mandei eu, tão somente esforça-te, tem de bom ânimo. Deus não mandou Josué ir para a escola dominical. Depois ele falou: não aparte de ti o livro dessa lei, e mais medita nela de dia e de noite, porque tudo o que fizeres será bem sucedido. Olha a base.
Então não tem como a gente viver sinais, prodígios e maravilhas se a gente não viver os princípios do Senhor. E os princípios do Senhor vêm no confronto. Qual o confronto? Confronto de revelando quem eu sou e me mostrando o que eu posso ser nele. Porque Deus não é aquele, não sei nem se ele tem chifre, mas nem sei se ele é vermelho, mas é aquele que procura destruir tudo que Deus constrói. Não é como aquele que aponta. Deus não, ele vem e nos... Gente, olha que coisa maravilhosa. Jesus chega para os seus discípulos e fala: ei, vão na cidade comprar qualquer coisa para a gente comer. Vai lá no Isaías, na Renata, né? Compra um lanche que eu vou aguardar vocês aqui. Os discípulos foram. Por quê? Porque Jesus sabia que tinha uma mulher para chegar ali. Uma mulher que ele tinha algo para revelar a ela. E Jesus se aproxima daquela mulher e fala assim: eu quero um pouco d'água. Aí ela fala assim: ei, como pode você, sendo judeu, se aproxima de mim, uma mulher samaritana? Mas era bem verdade que não era a hora de ela buscar água. Por que será que aquela mulher estava meio-dia buscando água? Porque meio-dia era o sol, meio-dia tinha toda circunstâncias contrárias àquela mulher estar ali naquele momento. Aí Jesus fala assim: se você soubesse quem te pede. E aí começa. Aquela mulher começa a conversar com Jesus, falar com Jesus, até que chega um ponto que Jesus chega no ponto crítico dela. O ponto crítico, quando a física ela vai estudar os pontos críticos da matéria, a água é quando ela chega a alta temperatura e ela ferve, ali é o ponto crítico. Quando ela chega a baixa temperatura e ela congela, ali é o ponto crítico dela. Mas aí, quando eles vão pegar material sólido, eles geram uma pressão. E aonde rompe, aonde quebra aquele material, ali era exatamente o ponto crítico daquele material. E Jesus queria descobrir qual era o ponto crítico daquela mulher. Até que Jesus fala para aquela mulher: vai e chama o teu marido. Vai lá e chama o teu esposo. E aquela mulher diz o que para ele? Não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem. Jesus acusou aquela mulher. Talvez aquela mulher é o retrato de muitos que estão aí fora. Talvez aquela mulher seja alguém da nossa família que precisa exatamente, que às vezes tem um pai, tem uma mãe, mas não tem um profeta dentro de casa. Que às vezes tem um pai que chega muito certinho para corrigir, que é aquele pai que chega muito na hora que a nota está vermelha e fala: tem vergonha não, mas não é um pai que fala assim: mas em nome de Jesus eu vou declarar que essas notas não fazem mais parte da tua vida e que o Espírito Santo a partir de hoje vai começar a ministrar no teu coração. Nós vamos estudar juntos para que esse cenário seja mudado. Mas às vezes nós não fazemos isso. Tem um filósofo brasileiro que eu esqueci o nome dele e eu não vou lembrar agora. É um carequinha de óculos. E aí, ele estava contando uma história. Ele estava contando a história da importância da família. E é aqui que eu quero, se puder colocar aí Ruth capítulo 3. E eu quero contar essa história e fazer essa pergunta antes: qual a importância da sua família para você? Porque talvez aqui, tem uns amigos aqui, né, lá do Vona, que sempre está com a gente lá na loja. Deus abençoe, bom vê-los aqui. Qual a importância? Porque talvez a gente esteja falando aqui de família, mas talvez a sua família ainda não tenha a importância que deveria ter para você. E eu quero te perguntar: olha para o teu irmão, com carinho, olha para ele. Fala assim: qual a importância da sua família para você? Qual a importância da sua família para você? Qual a importância, Russo, qual a importância da sua família para você? Aí ele falou assim: quer ver a importância da nossa família? É quando a gente descobre que um filho está doente. A gente não tem nenhum problema em assinar em um único cheque toda a quantia juntada em todo ano. Quer ver a importância da família? É quando a gente descobre que um filho está doente e que toda a nossa rotina muda.
Antes a gente dizia para eles: eu não posso sair hoje porque o papai vai trabalhar, eu não posso fazer isso hoje porque eu estou cansado. Mas quando a gente descobre que há um quadro de enfermidade, pronto, a gente muda tudo. E a gente começa a descobrir a importância da nossa família. A questão é que não deveria ser só nessas horas. E aí, pode colocar. E disse-lhe Noemi, sua sogra, disse para Ruth: minha filha, não hei de buscar descanso para que fique bem. Deixa eu ler aqui na minha, porque eu li nessa tradução. Na tradução King James eu me acostumei com essa tradução. E diz assim: certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Aqui Noemi está demonstrando a importância da família dela. Ei, não era mãe, Alexandre. Não era mãe de Ruth, era sogra. Como nós sabemos da história, Noemi tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram casados com 2 mulheres. Uma delas era Ruth. Só que veio uma crise, morreu o marido dela, morreram seus 2 filhos, Quilom e Malom. E aí Noemi diz para suas noras: olha, vocês estão liberadas, não precisam me acompanhar, não precisam estar comigo. Os meus filhos morreram e eu já sou velha, eu não consigo mais gerar nenhum descendente para casar com vocês. Estão liberadas. Uma foi embora. Mas aí Ruth olha para ela e fala assim: não, aonde você for eu vou, aonde você pousar eu vou pousar. O teu Deus é o meu Deus. Aí ela chega e vai dizer isso. Não, aqui mudou? Ah, tá. Certo dia Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar um lar seguro para a tua felicidade. É isso que os pais hoje precisam ser confrontados. Qual é o lar seguro para os seus filhos? Eu tenho certeza que os seus filhos ficarem em casa sozinhos, com um celular na mão, muito menos que aqueles que não têm idade para ter um celular, isso não é um lar seguro. Não é. Que corte em nós hoje. Hoje é a noite do confronto. É o tema. É ele falando face a face. A gente precisa rever esses conceitos, esses valores, porque senão o diabo vai continuar rindo da nossa cara. Como? Com aquilo que vive na podridão, na sujeira, na sarjeta. Ele não vai precisar usar muitas coisas. Ele vai usar coisas ali. Despertou aqui. Acho que esse celular é mentiroso, cara. Não passou tão rápido 25 minutos. Não passou. Gente, vamos lá. É o nosso dever procurar um lar seguro para a nossa casa. Não tire os princípios, porque automaticamente você se distancia das promessas. Não negocie com aquilo que é a palavra do Senhor. Para o pastor Aguinaldo estar aqui com a sua família, assim como outros, a palavra do Senhor precisou permanecer. Quantas vezes teve confrontos e ele precisou sentar e falar: mas é isso que diz a palavra? Porque até então o nosso Deus tem nos abençoado, até então o nosso Deus tem mudado a nossa sorte, até então o nosso Deus tem ido na nossa frente, Ele tem mudado a nossa história. E agora, por que não continuarmos nele? E por que não continuarmos obedecendo a sua voz? Só porque talvez estamos num deserto? Não, porque o deserto é um lugar onde a roupa não gasta, onde existe uma nuvem durante o dia, uma nuvem durante a noite, onde o alimento cai do céu. Deserto de crente é assim. Pelo menos os meus são assim, não sei os seus. O deserto é um lugar onde ele revela quem ele é. E esse filósofo disse que a filha dele pegou um vírus, e esse vírus ele só dá em criança a partir de 1 ano e vai até 3 anos. Se a criança chegar aos 3 anos, ela sobrevive, porque o vírus morre.
Mas se o vírus sair do casulo, ele mata a criança. E ele via a filha dele ali, ele pedia a Deus: por que não trocar? Por que não trocar eu com ela? E ele falava, para eu ser mais justo, por que não trocar eu com mais 10 crianças? Aí ele falou, talvez se isso não seja satisfatório, por que não trocar eu com 100 crianças com esse problema? Desde que inclua a minha filha também. Só que para a glória de Deus, ela sobreviveu, passou desse estágio. Quando chegou com 4 anos, ela quis uma festa para comemorar a Natália. Falou, papai, eu quero uma festa para comemorar meu aniversário e por tudo que eu passei. Aí o pai dela falou, beleza, vamos fazer a festa. Ela convidou as amiguinhas da escola dela e eles chegaram lá. E aí ele falou assim, eu me lembro de uma frase de uma outra filósofa que dizia que criança é como água. Ela flui e chega nos lugares que a gente menos percebe, que a gente acredita. Eu estava dentro do meu quarto, daqui a pouco elas entraram no meu quarto e falaram, papai, a gente também quer brincar aqui, o senhor precisa sair. Aí ele olha para a filha dele de 4 anos e fala assim, mas para onde eu vou? Aí ela fala, papai, o senhor não gosta tanto da padaria? Vai para a padaria. Aí ele falou, Renata, qual idiota, né? Que deixaria a sua filha de 4 anos fazendo festa em casa e ia para uma padaria. Aí falou, mas de idiota todos os pais têm um pouquinho, então fui eu para a padaria. Aí falei para ele, filha, quando chegar o horário, quando chegar a hora, você me liga que eu venho. Aí ela falou, tá bom, papai. Aí depois de 3h30, ela ligou, papai, pode vir. Aí chegou em casa aquela bagunça, ele ajudou a arrumar, e daqui a pouco, aí arruma tudo e se prepara para dormir, ele está no seu quarto. Quem entra? A sua filha. E já entra falando assim, papai, o Senhor é o cara. Não existe pai melhor do que o Senhor. Não existe pai mais maravilhoso do que o Senhor. O Senhor é fantástico. O Senhor deixou fazer festa com as minhas amigas, saiu de casa. Papai, eu amo muito o Senhor. O Senhor é o melhor pai do mundo. Aí ele falou, pensando eu voltaria para a padaria. Eu compraria a padaria se fosse o caso, só para viver esses momentos e ouvir isso de novo. Quanto que a gente tem se doado? A palavra família, a etimologia dessa palavra, ela vem do latim que significa fêmulos. Família vem do latim que significa fêmulos. O que é fêmulos? Escravos que servem em casa. Olha que fantástico. Isso é tremendo. Porque família não é um ajuntamento de pessoas. Família é aqueles que servem um ao outro. E isso sempre esteve no coração de Deus. Porque Deus faz Adão e da onde que ele faz Eva? Por isso que quando Adão olha a Eva e fala, verdadeiramente essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque ele serviu. Talvez a esposa que você quer depende da sua doação. Tem homens aqui que querem uma esposa perfeita, mas são incapazes de fazer doação para criar, para gerar, para construir essa esposa perfeita. Existem esposas aqui que querem os seus filhos melhores do que os seus pais, mas são incapazes de contribuir, de servir, de ser aquele que serve dentro de casa. São capazes de campanha em monte, somos capazes de dedicação de horas e dias a outras famílias, mas dentro de casa a gente já determinou, eu não tenho mais paciência, eu não aguento mais. Ei, você só é família se servir em casa. É a origem. Ou você quer mudar agora? Podemos mudar. A gente tem que se basear nisso. Queridos, e eu vou dar um pulão aqui. Eu vou lá para 2 Samuel capítulo 6. Coloca aí pra gente, gentileza. 2 Samuel na King James. 2 Samuel 6. A gente vai ler esse texto e mais 5 minutos eu termino. A
partir do 16. Diz assim: entretanto, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela e, ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor. Nós vamos até o 23, tá? Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu a Yahvé holocausto. Yahvé significa Senhor, que são os sacrifícios queimados e ofertas de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos, sacrifício de paz e comunhão, abençoou o povo em nome de Yahvé, Senhor dos exércitos. Em seguida distribuiu a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, e a cada pessoa um pedaço de pão. Um pedaço de pão naco, de carne, pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Em seguida, despediu-se do povo e cada um foi para a sua casa. Então Davi retornou para a sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro, ao confronto, e censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai e de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar, e muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas, até o dia da sua morte. Escute isso. Até o dia. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Até o dia da sua morte, filha de Saul. Isso doeu o coração. De saber que talvez a maior virtude de uma mulher é dar continuidade à sua descendência, é gerar filhos, é gerar propósitos do Senhor. Porque família não é só um ajuntamento de pessoas, família é um propósito de Deus para a sociedade. Quer ver a sociedade? Escute isso, não se engane. Se a sociedade está do jeito que está, isso é muito retrato de uma família em decadência. E nós, como igreja, precisamos fazer algo. Eu não tenho dúvida que Cara de Leão do Parque Esperança vai viver num grande avivamento familiar, eu não tenho nenhuma dúvida, porque a palavra de Deus está sendo ministrada aqui. O Espírito Santo está gerando coisas que não existiam, que vão existir na sua família, na sua casa. Existem sentimentos de filhos para com os pais e de pais para com os filhos que não existiam, que o Espírito Santo vai trazer. Vai haver um grande avivamento, haverá uma grande multiplicação, haverá um crescimento, haverá, como o pastor Aguinaldo falou, abundante graça, superabundante graça do Senhor nesse lugar, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas e para fora daqui? Como nós vamos fazer? Porque é bem verdade que nós estamos aqui e nós somos responsáveis uns pelos outros, nós somos aqueles que servem uns aos outros, mas fora daqui, como nós vamos? Então essa sociedade, ela é retrato. Porque a gente reclama de muitas das vezes que os nossos filhos estão indo para uma sociedade destruída de princípios, valores, morais. Mas como estamos inserindo os nossos filhos nessa sociedade?
Quem serão os nossos filhos? Quais os benefícios nossos filhos vão promover para essa sociedade? E isso é responsabilidade nossa. Talvez eu e você culpamos algumas coisas, alguns comportamentos que reproduzimos hoje, que é fruto de alguns traumas que vivemos com os nossos pais. Mas os nossos filhos, porque nós que criamos, ou nós que estamos criando, como eles vão ser? Apontamos erros dos nossos pais e falamos, ou vamos falar, se não acontecesse isso, talvez eu não seria assim. Mas os nossos filhos, então significa que eles vão ser perfeitos? Porque existe uma palavra sobre nós, existem princípios do Senhor sobre nós. A gente vai ver Deus falando para a gente cuidar da nossa família o tempo todo. Perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento. Ele diz: amarás o Senhor sobre todas as coisas. Mas Jesus sempre respondia além do que perguntavam. Porque Pedro pergunta para ele: Senhor, devo perdoar quantas vezes o meu próximo? 7? Jesus deveria responder sim ou não. Mas Jesus responde: não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Perguntaram para Jesus: eu devo pagar imposto? E Jesus fala: me dá uma moeda. Ele sempre responde além. De quem é essa moeda? César. Então dá a César o que é de César. Era a resposta que eles queriam. Mas Jesus completa: mas dai a Deus o que é de Deus. Mical, ela está na janela quando tudo isso está acontecendo. Ela vê Davi entrando. Talvez nós vamos ter um conceito diferente sobre Mical a partir de hoje. Mical vê Davi entrando com um coletinho. Davi estava exposto. Davi estava praticamente nu, irmãos. Mulheres, pensa comigo. Ele veio dançando. Ele vem dançando no meio das servas. Tudo bem, ele era o rei. Tudo bem, dancei na presença do Senhor, mas desse jeito. E ela está olhando, ela está vendo tudo. E ela chega para ele e fala assim: muito bom papel que fez o rei de Israel nesse dia. Você parecia mais um desavergonhado. Parecia um homem vulgar, dançando dessa maneira, exposto dessa maneira às suas servas. É esse confronto que às vezes o marido não está preparado, porque por muito tempo a gente ficou só ouvindo que homem é sacerdote da casa. Esquecemos de falar que 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz que vós sois geração eleita, sacerdotes reais. Ei, está falando de homem ou está falando de nós? Todos nós, da igreja. Então, se nós servimos ao reino, a nossa família não faz parte do reino? Se vocês mulheres servem ao reino, a família de vocês não está incluída no reino? Então, se logo servimos ao reino, se vocês servem ao reino, vocês são sacerdotes. E são sacerdotes do reino, são sacerdotes na sua casa. O machismo estrutural muitas das vezes faz com que eu e você não admita algumas maneiras que as mulheres falam. Beleza, a maneira talvez não seja a melhor, mas o que ela falou foi mentira? Lídia, foi mentira? Foi mentira, Valdemir? Mas parecia um desavergonhado. Ela não mentiu. Talvez, sabe, esse confronto, esse face a face, ela não usou as palavras certas. Ela poderia ter feito de uma outra maneira. Talvez a gente não sabe, porque não se esqueça, Davi tinha mais outras 4 mulheres. E talvez ela tenha falado isso na presença das outras mulheres. Só que Davi, ele vai e olha para ela e fala assim: ei, Deus me escolheu no lugar do teu pai e de toda a sua descendência. Eu sou um desavergonhado, mas por que ele me colocou no lugar da sua descendência? Tripudiando em cima da dor, da memória da perda do seu pai, dos seus irmãos, fazendo ela lembrar que o pai tinha cometido um suicídio, fazendo ela lembrar que o seu irmão tinha sido assassinado na guerra. E te digo mais, eu não só dançarei dessa vez, mas continuarei dançando de maneira mais leviana. Era isso que ele quis dizer para ela. E a Bíblia diz dessa consequência:
nunca, depois desse dia, nunca mais Mical gerou filho. Mas sabe onde começa essa história? Quando Davi fica sabendo que tem um gigante. Por que nós estamos falando disso? Porque talvez os problemas emocionais, talvez os problemas que estão acontecendo na minha e na tua casa não começaram agora. Talvez essa maneira que você não consegue falar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, não começaram agora. Isso já vem de um tempo. Existem algumas coisas que aconteceram, e isso te impede de viver um relacionamento saudável. Isso impede você de viver sinais e prodígios na sua casa. Porque não queira viver esses sinais fora da sua casa primeiro, não. Há uma possibilidade de vivermos sinais, prodígios e maravilhas, mas primeiro dentro da nossa casa. Por que queremos viver isso fora? Há essa possibilidade de você viver dentro da sua casa. Então se prepare para viver tudo isso dentro da sua casa. Aí Davi, Bruno, Cíntia, acertei? Ele se interessa, porque o rei prometeu dar dinheiro e o rei prometeu dar a sua filha para quem vencesse Golias. Aí Davi se interessa. É Keila, né? A gente descobriu que não era Keila, é Keila, né? Ah, tá. É que eu e a Rafaela, a gente estava assim, caramba, eu chamava ela o tempo todinho errado. E eu e a Rafaela falando, não acredito, né? Então, Keila, ele ficou interessado. Então o rei, ele vai e promete dar aquele que vencesse a sua filha. Davi vai lá e vence Golias. Só que Saul não dá a sua filha para ele. A filha que Davi deveria dar era Morebe, que era a sua filha mais velha. Só que ele não entrega, porque Saul não era um homem de palavras. Saul era um homem que Deus já tinha rejeitado. Então Davi, ele fica ali próximo. Só que Davi, ele começa a ser usado por Deus de maneira tremenda. E aí começam a se cantar sobre Davi. Ei, Saul matou seus 1000, mas Davi seus milhares. E isso começou a mexer com Saul. E Saul agora começa a odiar Davi. Quando Davi mata Golias, ele se apega a Davi. Ele tem afeição por Davi. Mas quando começam a cantar, o ciúme bate no coração dele e ele quer tirar Davi de perto dele. E aí agora Davi, ele está com um problema, porque o rei agora quer matá-lo. Só que nesse processo, Mical, ela se apaixona por Davi. E Saul percebe o interesse de Mical por Davi. Só que a Bíblia diz, em 2 Samuel, depois vocês leem, a partir do 18, 1 Samuel 18, que Saul, ele pensa, eu não vou matar Davi com as minhas mãos, mas eu já sei o que eu vou fazer. Falou para Davi, eu vou dar minha filha para você em casamento. Morebe, de novo, a mesma mulher. Só que quem está apaixonada por ele? Mical. Se você for lá nos filisteus e trouxer 100 prepúcios dos filisteus. Só que Davi pediu a coisa errada para o homem errado. Davi era guerreiro, isso era molinho para ele. Tudo que envolvesse isso, Davi ia vencer, ia conquistar. Davi vai e traz 200. Aí agora Saul não tem jeito. Ele dá Mical para se casar. Por quê? Porque ele já tinha dado Morebe para se casar com outro homem, com Ariel. Então perceba, a menina que deveria ser entregue como princesa, entregue como fruto, como um troféu de guerra, de conquista. O negócio vai ficar pior. Porque Davi agora, Saul não desiste de matá-lo. Ele tem um plano. Ele manda alguns homens ir na tenda e chamar Davi para matá-lo. Só que a sua filha ouviu a história, foi lá e arquitetou um plano, colocou lá os ídolos dela debaixo de uma coberta. Quando aqueles homens chegaram, ela falou assim, ele não está aqui não, ele está doente, ele não pode ir não vai dar para ele ir não. Aqueles homens voltam e falam para o Saul, olha, ele está doente, não vai poder vir. O Saul falou, não, a gente tem que matar ele hoje. Volta lá e descobre que era um plano da sua filha.
Ele fica muito chateado com Mical, só que Mical consegue avisar Davi, Davi foge. Só que Davi foge sem Mical. Aquele a quem ela amava agora foge sem ela. Aí, Cristina, não é um príncipe que volta para resgatá-la, porque ficou 12 anos e Davi nunca voltou para buscar a mulher que amava, que ela amava. Só que Davi via aquela mulher como o quê? Como troféu de guerra, de conquista. Ele deixou lá, só que Davi foi se casando. Aí um belo dia, morre Saul, morre Jonathan. Quem sobra? Isbosete, que é o filho mais novo. Ele começa a reinar, ele começa a governar. Ele já tinha perdido uma batalha para Davi. E agora, ele começa a planejar um acordo de paz com Davi. E ele usa agora o seu chefe de exército para ir lá falar com Davi. Ei, Davi, o rei quer paz. Sabe o que Davi faz? Davi olha para ele e fala: beleza, a gente vai ter paz, mas só se me der Mical de volta. Qual o problema, irmãos? É que Mical já estava casado com Paltiel. Paltiel era um homem que amava Mical como Davi nunca amou, que valorizava Mical como Davi nunca valorizou. E a Bíblia diz que Bosete topa pegar a sua irmã e dar para Davi de volta. De novo, agora uma mulher, de novo, que queria viver um relacionamento, que queria viver como esposa, e que estava vivendo com Paltiel, porque Davi abandonou ela, fugiu e nunca voltou. Agora tem que ser tirada da sua casa, e de novo sendo dada como fruto de guerra, de pacificação agora. Quando ela chega lá, já tem outras mulheres, Davi já tem filhos. Paltiel, ele fica desesperado. Ele vai atrás de Mical, ele vai atrás de Abner, que era o chefe do exército, falando: pelo amor de Deus, não, por favor, não leve Mical de mim, eu a amo demais. Não leve Mical para ele, eu a amo, eu quero viver com ela. E aí Mical, experimentando e vivendo tudo isso, casou. Quando chega lá tem outras mulheres. Aí agora quer colocar a mulher em casa e viver de maneira livre. Mulheres, daria para fazer por menos? Talvez as palavras sim, mas daria para evitar o confronto com Davi depois de tudo que ele fez? E agora ele quer viver de maneira solta, querendo viver agora. Porque o problema de Davi é que o Davi tinha um problema muito sério familiar. Desde lá de trás, a estrutura familiar de Davi era destruída. Isso como filho, isso como pai, e agora como esposo. Davi não conseguiu romper, Davi não conseguiu quebrar esses problemas emocionais, Davi não conseguiu dar um fim. Davi não era para ter casado, Davi não estava preparado para casar, Davi não era homem para assumir uma família. Ele não sabia como fazer isso, porque ele não teve referências. E aí ele entrou de qualquer maneira, entrou por quê? E talvez é isso. Os jovens às vezes querem fugir dos cursos de casais, de noivos, às vezes querem fugir das palestras com os pastores, com a liderança, não querem receber a base. Por quê? Porque basta, ele já é bonito. Não, basta, ela é linda. Não, basta, ele ganha bem. Só que quando chega no relacionamento, vão reproduzir os problemas que os seus pais reproduziram. Era isso que Davi estava vivendo ali. Talvez a falta de valor, porque quando Samuel foi ungir ele como rei, esqueceram de Davi. Quando ele vai levar alimento para os seus irmãos, ele foi tratado de maneira hostil. Era nítido e claro que eles tinham problemas familiares, mas nunca quebraram isso. E é isso que eu quero trazer e terminar nessa noite. Eu quero ser sim, e eu sei que você também quer ser, um crente espiritual, mas não com uma família destruída.
Nós queremos ser sim usados por Deus, mas não com um filho nas drogas. Nós queremos sim ser homens e mulheres cheios da glória de Deus, cheios do Espírito Santo, mas com uma família debaixo da graça de Deus. Então tem alguns confrontos que nós vamos viver ainda. Nós precisamos mudar. Existem coisas e talvez maldições que estão sobre as nossas vidas, que precisam ser quebradas hoje. Não volte para casa como Davi, porque era para a família dele estar lá, mas ele deixou a família dele por último. Talvez você deveria ter trago a sua família, mas você deixou a sua família por último. Agora quando eu voltar eu faço o que ele... Não, vamos quebrar aqui hoje. Vamos quebrar todo esse comportamento que nós vivemos, que está longe da vontade do Senhor, que não tem nem de perto a aparência da imagem que Deus quer para nós como família que serve, como família que busca, como família que tem a palavra dele na nossa casa. Eu quero te convidar, Mical, a perdoar. Eu quero te convidar, Mical, a você abrir o seu coração e permitir que esse homem, e acreditar que ele ainda vai ser o que Deus disse para você que ele seria. Eu quero te convidar, Davi, a olhar para sua esposa e não vê-la simplesmente como um troféu, de não vê-la simplesmente como um objeto, de olhar para ela e ver que ela é o vaso frágil, que ela precisa ser cultivada, que ela precisa ser tratada, que ela precisa ser cuidada. De olhar para os seus filhos e verem neles a herança do Senhor, de verem os valores do Senhor inseridos nele. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Não é o fim, queridos. Abre o seu coração nessa noite, para Deus falar os nossos corações, Deus trazer o confronto que nós precisamos.